Um forte ataque aéreo americano abalou o Iêmen sob controle Houthi em março de 2025. Além disso, não foi um bombardeio típico. A explosão foi maior, mais profunda e mais precisa desta vez. O Iêmen afirma que os ataques aéreos dos Houthis contra a capital, Sanaa, mataram pelo menos 9 pessoas. Teria sido este o primeiro uso da mais nova bomba de penetração profunda da Força Aérea, a GBU-72B, desenvolvida para substituir a obsoleta Blue-109, ou algo muito mais sofisticado e secreto, projetado especificamente para alvos subterrâneos reforçados no Oriente Médio? Qual é a verdadeira causa deste ataque enigmático e que segredos os militares americanos ainda podem estar guardando? Vamos usar o Navy Secret para descobrir. Bombardeiros B-2 da Força Aérea e outros militares americanos realizaram ataques aéreos direcionados a 5 instalações subterrâneas de armazenamento de armas em áreas do Iêmen, controladas pelos Houthis. Segundo o Major General Pat Ryder, da Força Aérea, várias instalações subterrâneas dos Houthis foram alvos das forças americanas, que acreditavam que elas armazenavam vários tipos de componentes de armas, disse ele. Os Houthis atacaram navios militares e civis em toda a região, usando esses mesmos tipos de embarcações. Desde meados de março, os Estados Unidos realizaram mais de 350 ataques aéreos contra regiões do Iêmen controladas pelos Houthis até abril de 2025. A magnitude e a regularidade dessas atividades sugerem um deslocamento substancial de armas, embora o número exato de bombas lançadas seja desconhecido. Ryder, no entanto, afirmou que os objetivos da missão foram alcançados. Ele acrescentou que a missão transmitiu uma mensagem clara aos Houthis, afirmando: "Atingimos exatamente o que planejamos. Não toleraremos seus ataques ilegais e mortais que colocam em risco a vida de militares e civis." Em uma declaração, os EUA farão tudo o que puderem para proteger seus soldados no Oriente Médio, enfatizou o secretário de Defesa Lloyd J. Austin III. Os EUA tomarão medidas quando necessário para proteger vidas e propriedades americanas, impedir ataques a civis e nossos parceiros regionais e garantir a segurança e a liberdade de navegação de embarcações comerciais da coalizão e americanas nas hidrovias da região, continuou. Austin acrescentou que os Houthis serão responsabilizados por sua contínua negligência. Justamente por isso, para destruir as forças Houthis, a Força Aérea está usando cada vez mais bombas de precisão letais. E no próximo segmento do vídeo, revelaremos tudo. Lembre-se de se inscrever no Navy Secret e nos apoiar se achar isso fascinante enquanto isso. Finalmente, chegamos ao grande evento, a GBU-72B do Zarin, a mais recente bomba guiada de precisão de 267 kg da Força Aérea. Projetado para destruir alvos muito distantes para as bombas convencionais atuais, como alvos bem protegidos e profundamente subterrâneos. A GBU-72B, criada como parte da ogiva aprimorada de 5Z do Libras do programa 5K, foi recentemente testada na base aérea de Eglin, na Flórida, sendo lançada de um F-15E Strike Eagle, a bomba de penetração de artilharia maciça GBU-57B de 30,000 libras, que somente o B-2 Spirit pode transportar, e a GBU-31B Joy Day AM de 2,000 libras são alternativas formidáveis a esta nova bomba, que representa um grande avanço na capacidade de destruição de bunkers do ZIO. O GBU-72B parece um JDAM maior, porém possui um kit de cauda JDAM modificado com um sistema de navegação inercial assistido por GPS no INS e 2 aletas longas ou strakes para estabilidade. A orientação por GPS INS do GBU-72 permite que ele funcione em todas as condições climáticas, mesmo com fumaça, poeira e cobertura de nuvens, em contraste com o GBU-28B anterior, guiado por laser. Como a plataforma de ataque pode permanecer a uma distância segura, isso melhora tanto sua flexibilidade quanto a capacidade da aeronave de sobreviver ao seu desdobramento.
Comparada a bombas destruidoras de bunkers maiores, a bomba oferece maior mobilidade em missões, pois foi projetada para operar tanto com caças quanto com bombardeiros. Não foi revelado formalmente a profundidade de detonação da GBU-72, mas, de acordo com o gerente do programa, prevê-se que sua letalidade seja muito maior do que a de armas mais antigas, como a GBU-28. Segundo relatos, os primeiros modelos GBU-28 podiam penetrar mais de 4,5 metros de concreto armado e 45 metros de solo, embora o desempenho das variantes posteriores ainda seja um mistério. No momento, os EUs confirmaram que o F-15E Strike Eagle e o B-1B Lancer da Força Aérea são plataformas capazes de lançar o GBU-72. Além disso, essa arma pode ser carregada e lançada pelos caças F-15I de Israel. Armas antigas como a GBU-28B, cujo projeto inicial podia perfurar mais de 45 metros de solo ou 4,5 metros de concreto armado, devem apresentar desempenho consideravelmente pior do que a GBU-72B, particularmente em guerras futuras com nações como a Coreia do Norte ou o Irã. Sua maior capacidade e precisão a tornam perfeita para uso contra alvos militares estacionários e profundamente enterrados, como silos de mísseis, centros de comando e depósitos de armas. A GBU-72B foi desenvolvida pela Força Aérea utilizando modelagem e simulação sofisticadas, o que permitiu a participação antecipada da unidade operacional no processo de projeto e feedback, além de uma fabricação mais rápida de protótipos prontos para teste. Sem as restrições logísticas e estratégicas do uso da MOP, o ZEWE obtém uma opção vital de ataque de precisão de médio alcance com esta nova bomba, capaz de lidar com ameaças complexas. No passado, a base aérea de Eglin realizou uma bateria abrangente de testes com a GBU-72. Para avaliar os efeitos da explosão, a ogiva da bomba foi detonada dentro de uma barreira durante testes em solo. Para garantir que a bomba pudesse ser implantada e manobrada com segurança usando um kit de cauda modificado, criado originalmente para o JDAM menor de 2.000 libras. Testes aéreos foram realizados de julho a outubro de 2021. 3 lançamentos, coordenados pelo 78º do Nibipiro Esquadrão de Testes e realizados pelo 4º Esquadrão de Testes de Voo, marcaram o início da série de testes de voo em 23 de julho de 2021. O pacote de cauda JDAM redesenhado foi capaz de pilotar com sucesso a arma muito maior de 300 quilos e 5.000 libras, de acordo com esses testes. Em 7 de outubro de 2021, um F-15E Strike Eagle lançou a GBU-72 sobre o campo de testes de Eglin, marcando o último voo desta primeira fase. O programa então progrediu para voos adicionais de integração JDAM e continuou os testes operacionais e de desenvolvimento em 2022. Durante as operações militares conjuntas EUA-Reino Unido em maio de 2024 para lidar com o problema do Mar Vermelho, os EU, segundo relatos, a Força Aérea destruiu um complexo subterrâneo Houthi no Iêmen usando uma GBU-72. Esta foi uma das primeiras aplicações operacionais conhecidas da arma. Mais tarde, em setembro de 2024, a mídia israelense informou que a Força Aérea de Israel alvejou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que supostamente estava dentro de um complexo de quartéis generais subterrâneos em Beirute, com até 10 bombas GBU-72 em 27 de setembro. Relatos subsequentes, no entanto, indicaram que as armas poderiam ter sido bombas JDAM de 900 quilos com ogivas de penetração BLU-109, em vez de GBU-72. Mas isso não é tudo. Inúmeras outras bombas e mísseis táticos potentes ainda precisam ser descobertos. A série BLU-109, que acabamos de discutir na próxima parte do filme, será o tema da nossa próxima discussão. A Força Aérea dos EUs criou a BLU-109,
uma bomba destruidora de bunkers de 900 quilos, 2.000 libras, para demolir alvos reforçados e profundamente enterrados, como centros de comando, bunkers militares e instalações reforçadas de armazenamento de armas. A bomba, introduzida pela primeira vez em 1985, possui um invólucro de aço sólido com cerca de 25 milímetros de espessura e capacidade para aproximadamente 250 kg, 550 libras, de explosivo tritonal. Este projeto maximiza o efeito destrutivo da bomba dentro da estrutura do alvo, permitindo que ela atravesse a terra e o concreto antes de detonar. Um fusível mecânico elétrico FMU-143 na cauda, que oferece uma detonação de ação retardada para garantir que a bomba detone somente após atingir o alvo. É um recurso da BLU-109. A BLU-109 foi inicialmente projetada como uma bomba de queda livre, mas sua precisão foi significativamente aumentada com a adaptação para uso com diferentes sistemas de orientação. Estes incluem as séries GBU-24 e GBU-27 Paveweight Sail, guiadas a laser, a GBU-31 guiada por GPS e a bomba eletroóptica guiada GBU-15. Ela também atua como ogiva do míssil ar-superfície AGM-130. Graças a essas integrações, a BLU-109 pode ser utilizada em diversas situações de combate, como ataques de longo alcance e em todas as condições climáticas. Diversas variações de bombas também foram criadas, incluindo a versão Hammer, que utiliza bombas incendiárias cinéticas em vez de explosões convencionais para destruir ameaças químicas ou biológicas, e a Blueness, que possui um explosivo termobárico para explosões de alta temperatura em locais confinados. O BLU-109 está em uso pelas forças aéreas de vários membros da OTAN, incluindo o Reino Unido, França e Alemanha, bem como Israel, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Grécia, Emirados Árabes Unidos e Paquistão. Ele tem sido amplamente fornecido a aliados dos SKIO. Foi utilizado em diversos conflitos, como as guerras no Afeganistão e no Iraque, bem como em operações mais recentes contra o Hezbollah e Gaza, devido à sua adaptabilidade, eficiência e compatibilidade com uma ampla gama de plataformas de aeronaves contemporâneas. Continua a ser um componente vital das capacidades de destruição de bunkers nos arsenais americanos e aliados em todo o mundo. Qual bomba, na sua opinião, é mais potente? A BLU-109 ou a GBU-72? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Vamos direto para a próxima parte do vídeo. Começamos com a AGM-114 Hellfire, uma parte vital dos ataques contra os Houthis e uma das armas de precisão ar-solo mais populares e potentes do arsenal dos DIUs. Desde que entrou em serviço em 1984, o Hellfire demonstrou sua adaptabilidade em diversas situações de conflito, incluindo a Guerra do Golfo e missões antiterroristas no Iêmen e em outros lugares. É pequeno o suficiente para ser utilizado em diversas plataformas, incluindo helicópteros de ataque, aeronaves de asa fixa, drones como o MQ-9 Reaper, veículos terrestres e até navios, pesando entre 45 e 49 quilos e medindo 1,6 metro de comprimento. A precisão precisa do Hellfire, obtida por meio de uma variedade de sistemas de orientação, incluindo radar de ondas milimétricas na versão Longbow e sistema de homing a laser semiativo. É o que o torna particularmente eficaz. Isso o torna perfeito para os cenários de guerrilha encontrados no Iêmen, pois permite atingir alvos fixos e móveis em circunstâncias desafiadoras como fumaça, neblina ou terrenos complexos. Ele pode demolir qualquer coisa, desde veículos blindados a estruturas protegidas e bunkers, pois é equipado com ogivas anti-tanque de alto explosivo, de calor, de fragmentação por explosão ou termobáricas, dependendo do modelo. O AGM-104R Romeo, um dos modelos mais sofisticados, substitui os modelos K, M e P, integrando capacidades multifuncionais em um único míssil. O altamente especializado AGM
114 Air-9X, comumente conhecido como Missile Ninja. É ideal para prevenir danos colaterais em áreas urbanas ou residenciais, pois destrói alvos com 6 lâminas dobráveis em vez de uma ogiva explosiva. Os mísseis Hellfire, frequentemente lançados por drones Reaper ou helicópteros Apache para destruir alvos de alto valor, como veículos de comando, comboios de armas, instalações de radar e bases de lançamento de drones, emergiram como uma arma preferencial para ataques cirúrgicos no Mar Vermelho, em guerras e em operações Houthis. Este míssil oferece alcance e precisão, com um alcance máximo de 11 km e um erro circular provável, AUSEP, de menos de 90 centímetros, mais de 24. Z mísseis Hellfire 2 foram adquiridos pelos NGDZ a aproximadamente 160 por unidade no ano fiscal de 2021. Tem um preço razoável para uso recorrente em batalhas prolongadas. Eles têm um histórico comprovado de matar líderes terroristas, incluindo vários comandantes da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri e Anwar al-Awlaki, reforçando a posição do Hellfire como uma arma confiável no arsenal de ataque de longo alcance americano. A segunda arma estratégica é o míssil conjunto Ar Superficie Standoff AGM-158, ou JASSM. É um dos mísseis de cruzeiro mais sofisticados do inventário americano e uma arma potente em operações contra redutos como os Houthis. A Lockheed Martin criou o míssil de cruzeiro AGM-158 JASSM, de longo alcance e furtivo, lançado do ar para o exército americano. Este missile, que pesa cerca de 1,220 kg e possui uma carga útil perfurante de 450 kg, foi projetado para atingir alvos valiosos, bem defendidos e protegidos, como centros de comando inimigos e instalações subterrâneas. O míssil pode localizar e eliminar alvos por conta própria, mesmo em espaço aéreo altamente disputado, graças à sua orientação por GPS, navegação inercial e buscadores infravermelhos. A silhueta furtiva e o alcance à distância do JASSM são o que o tornam tão bem-sucedido na guerra contemporânea. A versão de alcance estendido do JASSM-ER pode atingir aproximadamente 925 km, ou 55 milhas, enquanto o AGM-158A convencional tem um alcance de cerca de 370 km, ou 230 milhas. Como resultado, ataques podem ser lançados por aeronaves americanas e aliadas a uma grande distância das defesas aéreas hostis. O JASSM XRAGM-158D, atualmente em desenvolvimento, é muito mais sofisticado. Seu alcance estimado é de 600 km a 600 milhas, o que lhe confere o mesmo alcance dos mísseis de cruzeiro estratégicos, mas com maior capacidade de sobrevivência e precisão. O B-1B Lancer sozinho pode transportar até 24 JASSMs, tornando-se uma plataforma de lançamento devastadora. Outras plataformas operacionais incluem o B-1B, o B-2 Spirit, o B-52, o F-50, o E-Strike Eagle, o F-60 Fighting Falcon, o FA-18 Super Hornet e o F-35 Lightning II. Crucialmente, o sistema palatizado Dragão Rápido, uma técnica inovadora que permite lançamentos em massa de aeronaves de transporte como o C-130 ou o C-17. Também pode ser usado para lançar o míssil a partir de aviões de carga não modificados. A precisão e a confiabilidade do JASSM já foram demonstradas em combate, inclusive na operação de 2019 que matou o líder do ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, e nos ataques dos Houthis à Síria em 2018. Modelos mais novos agora podem transportar cargas úteis não cinéticas, como o sistema de micro-ondas de alta potência CHAMP, que é perfeito para futuras situações de guerra, pois pode danificar a infraestrutura tecnológica sem causar danos físicos. O AGM-158 oferece a combinação ideal de furtividade,
Precisão e alcance para operações contra os Houthis no Iêmen. Ele pode destruir infraestruturas vitais, incluindo sistemas de radar, depósitos de armas, locais de lançamento de drones e bunkers fortificados, a uma distância considerável das defesas Houthis. O Jassim é um míssil estratégico perfeito para ataques iniciais ou missões de penetração profunda contra alvos de alto valor, enquanto os Hellfires são táticos e adaptáveis para ataques cirúrgicos de curto alcance. Espera-se que o JASSM continue a ser um componente vital da capacidade de ataque de precisão para os Estados Unidos e seus aliados por muito tempo, devido às constantes atualizações e à expansão das exportações para países como Austrália, Polônia, Finlândia e Japão. Sua inclusão no arsenal aéreo sinaliza um aumento definitivo da força e transmite uma forte mensagem de dissuasão, independentemente de ser empregada contra atores estatais ou ameaças assimétricas como os Houthis. Analisamos 4 tipos potentes de bombas e mísseis que os Estados Unidos utilizam. Força aérea. Mas isso não é tudo. Não se deve subestimar a crescente proeza militar dos rebeldes Houthis. Eles não estão de forma alguma inativos. O que eles podem fazer a seguir e quão poderoso é o seu arsenal? Vamos descobrir no próximo segmento do vídeo. Vamos começar falando sobre Omã, uma nação que frequentemente parece serena e imparcial e aparentemente não tem ligação com o terrorismo. Omã, às vezes chamado de Suíça do Oriente Médio, desenvolveu uma reputação de não interferência e diplomacia diplomática. No entanto, há uma realidade muito mais complexa escondida sob essa fachada serena. Na realidade, Omã tem contribuído discretamente, mas significativamente, para as operações do movimento Houthi do Iêmen, que os Houthis agora classificaram formalmente como uma organização terrorista estrangeira, a UFTO. Um carregamento significativo de armamento foi interceptado pelas autoridades iemenitas na fronteira de Sarfait em 24 de março. 800 hélices de drones construídas na China para os Houthis. A rota tem sido utilizada há muito tempo como canal para o transporte de armas para a região de Al-Mará, no Iêmen, passando diretamente por Omã. O momento desta apreensão é crucial, visto que os Houthis intensificam seus ataques a embarcações comerciais e canais marítimos internacionais no Mar Vermelho, de acordo com o ministro da Informação do Iêmen. Vamos examinar alguns dos drones mais conhecidos que causaram estragos em todo o Oriente Médio, especialmente quando estavam nas mãos de tropas Houthis. O programa de drones dos Houthis cresceu rapidamente desde o seu início, com um pequeno número de ataques com drones em 2016. Eles foram responsáveis por mais de 1,000 acidentes relacionados a drones até 2024, resultando em mais de 700 mortes. Esses ataques não foram arbitrários. Foram destrutivos, bem planejados e direcionados. O Ababil-T, lançado em 2019, foi um dos primeiros modelos a despertar interesse. Tem sido regularmente utilizado em ataques de precisão contra alvos de alto valor, devido ao seu alcance de 200 km e capacidade para transportar 40 kg de explosivos. O Kazef-2K veio em seguida, também revelado em 2019, com um alcance máximo de 1.400 km. Ele compensa amplamente sua carga útil um pouco menor, de cerca de 18 kg. Infraestruturas críticas localizadas bem além das fronteiras do Iêmen foram atingidas por este drone. O Samad-3, lançado no mesmo ano, foi ainda mais além. Os Houthis agora podem atingir território inimigo a grandes distâncias graças ao seu incrível alcance de 700 km, que mantém a mesma carga útil de 18 kg. No entanto, o Wade-2, lançado em março de 2021, é sem dúvida o desenvolvimento mais alarmante. Ele pode transportar 50 kg de explosivos e voar até 497 km, combinando potência e alcance. A capacidade de ataque dos Houthis avançou significativamente com o uso deste drone. Os Houthis não são uma organização insurgente típica.
São o único grupo do chamado Eixo da Resistência do Irã a possuir mísseis balísticos de médio alcance e antinavio. Yahya Saree, porta-voz do grupo Houthi, chega a afirmar que eles dispararam mísseis hipersônicos Palestine 2, baseados no Fatah 1 do Irã, diretamente contra Israel. Os Houthis também estão desenvolvendo armas de drones. As forças iemenitas descobriram em 2023 que o grupo estava tentando incorporar a POO, tecnologia de células de combustível de hidrogênio em seus veículos aéreos não tripulados, VANTs, o que é uma novidade para um grupo armado não estatal. Mais de 300 ataques contra Israel e muitos ataques à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e a navios de guerra americanos já foram realizados com seus drones. Muitas dessas armas vêm do Irã, mas os Houthis as alteraram e renomearam, de acordo com a Agência de Inteligência de Defesa. Além disso, informações de inteligência sugerem que a Rússia e a China estão auxiliando no fornecimento de componentes de ponta. Omã tem servido como um porto seguro e um canal de armas para os comandantes Houthis desde 2015. Foguetes e drones iranianos têm frequentemente entrado no Iêmen via Omã, notavelmente sob proteção omanense. Altos líderes Houthis, como o negociador-chefe Mohammed Abdel Salam, trabalham livremente em Mascate. Em março de 2025, o americano Abdel Salam foi sancionado pelo Tesouro por supervisionar redes financeiras conectadas à Rússia e permitir a compra de armas. A verdade é evidente. Apesar da defesa de Omã de sua conduta como parte da mediação diplomática no conflito civil do Iêmen, este refúgio continua sendo usado pelos Houthis para organizar e executar ataques que colocam em risco vidas de militares e civis em toda a região. Nada de positivo resultou de sua estadia em Omã. Só mais combates. Agora, os Estados Unidos precisam insistir para que Omã interrompa qualquer atividade Houthi dentro de suas fronteiras. Washington deveria considerar a imposição de sanções específicas contra o povo omanense ou organizações que apoiam os Houthis, caso Mascate recuse. É inaceitável que um Estado supostamente neutro apoie secretamente um conflito regional. Talvez você também tenha ouvido as notícias. Os interesses americanos não são os únicos alvos dos Houthis. Eles também realizaram vários ataques com foguetes diretamente contra Israel, visando proteger os palestinos. No entanto, desde a retomada do conflito em Gaza, autoridades israelenses afirmam que cerca de metade desses lançamentos de mísseis balísticos falharam. Problemas técnicos não são a única causa dos fracassos. Eles também demonstram a eficácia dos sistemas de defesa antimísseis de ponta que Israel e os Estados Unidos implementaram. O Sistema Militar Terminal High Altitude Area, THAAD, estacionado em Israel desde outubro de 2024 e controlado por soldados americanos, é um dos principais componentes dessa rede militar. Cooperando com o sistema Aegis a bordo dos interceptores Arrow 2 e Arrow 3 dos Boise e de Israel. Pelo menos 7 mísseis balísticos disparados do Iêmen foram interceptados com sucesso pelos navios de guerra THAAD da Marinha. Essa estratégia de defesa multicamadas tem sido crucial para reduzir os danos causados por ataques Houthis, como o lançamento do míssil de 13 de abril, que foi interceptado antes de atingir o território israelense, embora alguns destroços tenham sido descobertos posteriormente perto de Hebron. O THAAD é um interceptador terrestre de alta altitude, criado pela Lockheed Martin, com o objetivo de neutralizar mísseis balísticos de curto a médio alcance, dentro ou fora da atmosfera terrestre, durante seu último estágio de voo. Uma unidade móvel de controle de tiro e um potente radar AN/TPIC-2 dão suporte. Aos 6 lançadores montados em caminhões que compõem uma bateria completa do THAAD, cada lançador pode disparar 8 interceptadores. O THAAD emprega uma estratégia cinética de ataque para matar, eliminando mísseis inimigos com impacto direto, em contraste com os sistemas que dependem de ogivas explosivas.
em meio ao aumento das ameaças de mísseis, incluindo uma salva-recorde de mais de 180 mísseis balísticos do Irã. Os Estados Unidos enviaram baterias THAAD para Israel nos últimos meses. Alguns desses mísseis conseguiram romper as defesas multicamadas de Israel, que incluem os sistemas Iron Dome, David Sling e Arrow. Como o radar de alta frequência do THAAD aprimora o Arrow 3 de Israel e proporciona maior precisão de rastreamento e capacidade de interceptação antecipada. Mesmo para ameaças hipersônicas de alta velocidade, a integração tem um impacto particularmente significativo. A posição do THAAD na região serve como um elemento estratégico de dissuasão em relação à guerra dos Houthis. Segundo fontes israelenses, quase metade dos lançamentos balísticos dos Houthis falharam, em grande parte devido aos interceptadores THAAD e Arrow 3E, em parte, a problemas técnicos. Com o pessoal americano operando o sistema juntamente com as forças israelenses, o THAAD fortalece ainda mais a cooperação militar regional. Isso não apenas melhora a interoperabilidade, mas também comunica o compromisso direto dos Estados Unidos em situações de combate real. Essa linha de defesa adicional reforça a segurança das instalações militares e rotas de navegação dos Estados Unidos no Mar Vermelho e em outras áreas, ao mesmo tempo que limita a eficácia estratégica dos ataques Houthis. A existência do THAAD aumenta as chances de uma nova escalada e complica os cálculos para os inimigos. Apesar de seu alto custo, até os 10 milhões lá por interceptador, a ameaça ainda existe, apesar dessas defesas. Desde 7 de outubro, os Houthis dispararam mais de 300 UAVs contra Israel e continuam se esforçando para penetrar profundamente em território israelense. No entanto, a rede de defesa aérea israelense está mais forte do que nunca, graças à ajuda do CENTCOM e a novos destacamentos, como 2 baterias Patriot e uma bateria THAAD adicional. O Oriente Médio está protegido por essa barreira de alta tecnologia contra outra escalada regional em larga escala. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmou no domingo que os Estados Unidos manterão suas operações militares contra os rebeldes Houthis do Iêmen até que eles parem de atacar navios militares e comerciais no Mar Vermelho. Esta é a maior operação americana na região desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo novamente em janeiro de 2025. Após uma significativa campanha de ataques aéreos que supostamente matou pelo menos 53 pessoas. Os ataques podem continuar por semanas, disse uma autoridade americana à Reuters. Em resposta, o comandante Houthi Abdul Malik al-Houthi ameaçou agravar ainda mais a situação e prometeu continuar atacando navios da Marinha Americana em represália. Ele disse em um discurso televisionado: "Continuaremos a escalada se eles continuarem com a agressão." Autoridades russas instaram os Estados Unidos a suspender imediatamente sua ação militar, enquanto o gabinete político dos Houthis denunciou os ataques americanos como um crime de guerra. Os Houthis afirmaram em uma declaração sem fundamento na manhã de segunda-feira que atacaram o USS Harry S. Truman, um porta-aviões americano, no Mar Vermelho pela segunda vez. Nenhum dos 11 drones Houthis que os fuzileiros navais americanos verificaram terem sido abatidos no domingo ameaçava diretamente o porta-aviões. Eles também rastrearam e determinaram que um míssil que caiu na costa do Iêmen não era perigoso. "Pararemos de atacar os drones dos Houthis assim que eles pararem de atirar em nossos navios", enfatizou o secretário Hegseth em entrevista à Fox News. A campanha continuará incansavelmente até lá. A restauração da liberdade de navegação é um interesse nacional crucial dos Estados Unidos, continuou. O Irã precisa parar de apoiar os Houthis, pois já o faz há muito tempo. Os Houthis, que governam a maior parte do Iêmen, começaram a atacar por mar em reação à guerra de Israel em Gaza e ameaçaram fazê-lo novamente, a menos que Israel permita a entrada de suprimentos na região, alegando solidariedade aos palestinos.
A gangue começou a atacar barcos comerciais em grande número no final de 2023. Além de alertar que qualquer escalada no Iêmen poderia agravar a já grave situação humanitária no país e aumentar a instabilidade regional, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou todas as partes a demonstrarem a máxima moderação. Os Houthis não seriam capazes de fazer isso sem o apoio iraniano, disse o secretário de Estado Marco Rubio, apontando para o papel do Irã. Nossos ataques são uma declaração forte. Ponha fim ao seu apoio à agressão dos Irã. Rotas comerciais internacionais e navios de guerra. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, também fez um apelo pela distensão, exigindo o fim imediato das hostilidades e o reinício das discussões políticas. Os ataques dos Geysers mataram 53 pessoas, incluindo 2 mulheres e 5 crianças, enquanto outras 98 ficaram feridas, segundo autoridades de saúde Houthis. Esses números não foram verificados pelo Pentágono, e a Reuters não conseguiu validá-los de forma independente. De acordo com testemunhas em Sanaa, os ataques tiveram como alvo locais que se acredita serem lares de altos líderes Houthis. Abdullah Yahia, um morador local, disse que as explosões foram tão intensas quanto um terremoto que abalou o bairro. Moradores vasculhavam os escombros com as mãos nuas e equipamentos pesados, como parte das atividades de limpeza nos distritos afetados. Enquanto vítimas eram vistas envoltas em lonas plásticas, equipes médicas em hospitais próximos atendiam cidadãos feridos, incluindo crianças. Testemunhas disseram que ataques aéreos dos Houthis também atingiram instalações militares Houthis em Taiz. Cortes generalizados de energia foram causados por um ataque separado a uma usina de Dayan. Abdul Malik al-Houthi costuma se reunir com frequência em Dayan. Os militares americanos investiram muito dinheiro na interceptação de mísseis e drones como resultado da campanha Houthi contra embarcações comerciais, o que impactou seriamente o comércio marítimo internacional. Os Houthis repetiram ameaças em 12 de março e exigiram novo acesso de assistência a Gaza, após uma breve interrupção nos ataques durante o cessar-fogo de janeiro em Gaza. O presidente Trump mudou o tópico da discussão da guerra de Gaza para a crise no Iêmen durante uma reunião na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no Salão Oval. Ele aceitou as alegações de que os Houthis haviam desenvolvido uma grande produção nacional de mísseis e pareceu surpreso ao saber que eles estavam fabricando suas próprias armas. Eles sabem muito sobre mísseis. Afinal, eles fabricam mísseis. Isso não ocorreu a ninguém, mas eles fabricam. Eles são muito resistentes e altamente sofisticados, acrescentou Trump, virando-se para o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que respondeu: sim, senhor. Os Houthis tiveram 3 semanas difíceis e as coisas só vão piorar. Nossa campanha tem sido eficaz, visando sistemas de defesa aérea, bunkers, fábricas de armas, instalações subterrâneas e pessoal em locais abertos. Continuaremos a pressionar até que os Houthis parem de atacar nossos navios. Sabíamos desde o início que apoiar Gaza levaria a grandes perdas, especialmente ao lutar contra Israel e seus aliados, incluindo os Estados Unidos, respondeu o porta-voz Houthi, al-Bukhari, reconhecendo que os ataques aéreos dos Houthis causaram destruição significativa em todo o Iêmen, mas argumentando que os Houthis estavam prontos para esse nível de risco quando escolheram ficar ao lado de Gaza. Mas, ele continuou, este não é apenas um conflito militar, é um conflito moral. Também causamos danos econômicos e militares aos Estados Unidos e à entidade sionista. O mundo já percebeu que os Estados Unidos são desonestos quando falam de liberdade, democracia e direitos humanos. Apoiam o genocídio na Palestina enquanto afirmam proteger a justiça. O Iêmen já venceu a guerra ética. Al-Bukhari também afirmou que os Houthis prejudicaram a reputação dos Estados Unidos ao interferir no transporte marítimo internacional,
forçando os aliados americanos e israelenses a alterar seus planos e tomar rotas mais longas ao redor do sul da África para chegar à Europa. E que os navios de guerra americanos tiveram que se mover para mais longe da costa do Iêmen, o que tornou mais difícil lançar ataques sem reabastecer no ar. Portanto, ao mesmo tempo em que sofremos danos, também estamos retaliando. Devemos travar essa batalha moral a todo custo, porque permanecer em silêncio diante do genocídio seria perder nossa humanidade. Todas as pessoas livres do mundo devem respeitar a posição do Iêmen. Isso conclui a apresentação da Navy Secret com as informações mais atuais e genuínas, apoiadas por análises profissionais de pesquisadores políticos e estrategistas militares. Lembre-se de curtir e se inscrever se gostou deste vídeo. Graças ao seu apoio, conseguimos produzir conteúdo ainda mais detalhado e de alta qualidade. Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo e esperamos vê-lo em nosso futuro filme.